Eu sei que você estava esperando que eu falasse sobre isso, então senta, porque eu fiz uma análise hoje sobre a série Round 6, que é essa série coreana que nesses últimos dias se tornou a série mais assistida no mundo, que eu não vi ninguém comentando. E eu vi análises fortes, análises profundas, psicológicas e sociais sobre essa série que faz até uma alegoria ao capitalismo, mas tem um detalhe que eu não vi ninguém falando e eu quero compartilhar com vocês agora. Imagine comigo a cena. Mesmo que você não tenha assistido a série, esse vídeo vai servir muito pra você. Imagine a seguinte cena, você tá ferrado financeiramente, tipo, não tem esperança pra você tá sendo jurado de morte por agiota, sua mãe tá com um problema de saúde gravíssimo, ela pode morrer se você não conseguir pagar a cirurgia, você não tem nada a perder, talvez você não precise nem imaginar isso, talvez seja até a sua realidade agora. De repente, quando você tá naquele momento, assim, de total desilusão e sem esperança, chega alguém pra você e te propõe um jogo simples, um jogo que você jogava quando era criança, um jogo com carta. Fala assim, se você conseguir me vencer, eu te dou R$1.000, vamos colocar aqui em reais. Você fala assim, é tão simples assim, é só eu ganhar nesse jogo e cada vez que eu ganhar você vai me dar R$1.000? É isso mesmo. Você aceita jogar esse jogo, só que você perde uma vez, perde outro, perde outro, perde outro. Como você não tem nada pra dar, a proposta é, você vai ser espancado, você vai levar tabefes na sua cara porque você não tem como me pagar com dinheiro, então você vai me pagar com a satisfação de eu te ver sofrendo. A falta do essencial tira você do seu eixo, tira você da sua racionalidade, te leva a fazer loucura. E inclusive você perde o seu senso de valor, você aceita qualquer coisa, a humilhação, o espancamento, você aceita qualquer coisa, você perde a noção. Mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Então o protagonista do filme tá lá, todo ferrado da vida financeiramente, recebe essa proposta, consegue ganhar uma partida, talvez 2, 3, sei lá, ganha um dinheirinho, fica besta com aquilo que aconteceu no dia dele que estava sendo horrível, e o outro jogador que propôs essa disputa fala pra ele assim, você pode ganhar muito mais dinheiro jogando mais. Se você quiser, se você aceitar e dar um cartão pra ele, esse é meu número, você entra em contato. Aí o cara vai pra casa, contempla mais uma vez a sua situação, a sua vida que tá uma droga, jurado de morte por agiota, a mãe quase morrendo, precisando de cirurgia, e ele vê aquele cartão na madrugada e fala, eu vou ligar, tipo, não tenho nada a perder. E ele é uma dessas centenas de pessoas que foram convidadas pra esse desafio por dinheiro, mas não qualquer dinheiro, muito dinheiro, o equivalente a 21 milhões de reais. Ele topa o desafio, entra numa van desconhecida com mais pessoas desconhecidas, eles são dopados por um gás e acordam num lugar sinistro que eles não fazem ideia do que vai acontecer, então eles são convidados para o primeiro jogo. Só que entre essas mais de 400 pessoas só vai ter um vencedor. Só que eles não sabem o que acontece com o perdedor. O perdedor sempre vai morrer durante os jogos. Jogos infantis, cara de inocência, cenários coloridos, coisas que lembram a infância, fofinho, bonitinho. Perdeu, morre. Seja por um tiro, seja por uma queda, sempre vai morrer, sempre vai ser trágico o fim de quem perder esse jogo. Só um ganha. Entre eles tem uma motivação, um cofre gigante, transparente, pendurado no teto, para que mesmo que eles passassem por toda aquela dor, por toda aquela angústia, aquele cenário de terror, eles olhassem para o dinheiro e vissem o objetivo deles. O apelo não era nem de palavras, era um apelo visual. Aqui está o seu prêmio. E entre todas essas pessoas jovens, tem um que é um idoso, um velhinho. O que aquele velhinho tá fazendo lá? Ele disse que tinha um tumor no cérebro, tipo, tava no fundo do poço também, não tinha nada a perder, tava no jogo. Cada dia que tinha um round de jogo, né, foram 6 jogos, mais pessoas iam morrendo, mais pessoas iam morrendo. E eles começavam até a se matar entre si, se matavam no jogo, viam o outro morrendo, tentavam ter piedade uns pelos outros, mas daqui a pouco o caráter mudava pelo desespero, assim, instintivo do ser humano. Só um ganha o prêmio. E mesmo ele tendo ficado com bilhões no banco, ele não gasta um centavo sequer. A série termina mostrando que se passou um ano e ele não gastou nada. Ele continuou vivendo como miserável, mais do que antes, porque agora a mãe dele tinha morrido, ele não tinha se despedido e ele enxergava todo o dinheiro que ele tinha como algo injusto porque era daquelas pessoas que tinham morrido. Ele não conseguia gastar, ele continuou vivendo como miserável, só que agora depressivo, destruído e sozinho. E o trauma dele foi tão grande que um ano depois de ele ter passado por essa experiência, ele flagrou outro cara sendo convidado para o jogo, ele prensou esse cara na parede em pânico, ele gritava assim, não vai, por favor, não vai, de tamanho desespero, porque ele imaginava o terror que essa pessoa ia viver. E o questionamento dele, por que alguém faria isso com um ser humano?
Por que brincariam com os seres humanos como se eles fossem peças de um jogo? Como que alguém poderia sentir prazer em ver as pessoas morrendo? Aí ele recebe uma mensagem num cartão que dava a entender que era de um dos participantes que ele jurava que estava morto. O mais idoso da competição, que ninguém entendia por que aquele velhinho tinha entrado no jogo. E ele pensou assim, mas como assim? Era pra ele estar morto? O que aconteceu? E esse velhinho propôs pra ele ali que fosse se encontrar com ele. E quando ele chega no local onde esse velhinho tá, já nos seus últimos minutos de vida, ele vê aquele idoso lá e entende tudo. O criador do jogo era ele. O dono, o criador daquele jogo assassino, era um idosinho. Com carinha fofa, olhar puro, meiguinho, mas ele era o responsável pela morte de centenas, talvez milhares de pessoas que tinham participado daquele jogo assassino nos últimos anos. Agora eu vou chegar na parte que eu tanto queria chegar pra você. Quando o jogador vencedor pergunta pra ele por quê? Por que você fez isso com as pessoas? Aí a parte forte chega. Ele disse assim, eu não sabia mais o que era sentir alegria, eu não sentia mais nada. E eu conversei com alguns clientes meus que sentiam a mesma coisa. Eles não sentiam mais alegria, não sentiam nada. Aí ele disse assim, eu só queria lembrar o que era sentir aquela alegria que eu tinha quando era criança, quando eu jogava com os meus amigos. Então eu queria jogar de novo. E eu conversei com os meus clientes, a gente teve a ideia desse jogo para se divertir. E o cara, se divertir? Tipo, vocês mataram pessoas, o que passa na cabeça de vocês? E ele precisava de algo extremo para sentir o mínimo, porque ele estava numa condição de apatia. E de repente, mesmo que fosse algo grandioso, tipo absurdo, aquilo já não gerava mais emoções para ele. E ele falou, chegou um ponto que só assistir já não me trazia mais essas sensações, essas emoções. Eu precisava estar dentro do jogo. Então ele chegou a arriscar a própria vida porque ele não queria mais ser só o dono, ele queria participar do jogo, pelo desespero de sentir alguma coisa. A apatia é uma das coisas mais perigosas da vida. E aí mora um perigo muito grande, que é você topar qualquer coisa grande, absurda para sentir isso aqui. E de repente o que te gerava prazer já não é suficiente, você tem que fazer um upgrade. E nunca vai estar satisfeito, nunca. Todos nós temos dentro do coração, sabe, espaços que precisam ser preenchidos. E existe um perigo muito grande quando a gente tenta preencher esses espaços com coisas que não são eternas, porque elas evaporam e logo aquele espaço fica vazio de novo. Eu sei que tem dentro de você espaços que precisam ser urgentemente preenchidos antes que você faça loucura, antes que você perca a noção de quem você é, antes que você perca a noção do seu respeito próprio e comece a aceitar qualquer coisa que te faça ter a ilusão de que você está sendo preenchido. Tem uma frase que ela é clichê demais, mas que combina com o que eu estou te falando agora. Todo ser humano tem dentro de si um espaço que só pode ser preenchido por Deus. E quando esse espaço não é preenchido, ele fica completamente vazio, a ponto de levar pessoas a fazerem loucuras, num desespero absurdo para tentar preencher aquilo, porque aquele vazio dói. E elas começam a fazer coisas grandes para sentir isso aqui. E preenche aquele espaço com uma ilusão pequenininha e logo essa ilusão evapora. E você vai precisando de sempre mais, sempre mais, sempre mais. E vai se afundando também cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Cuidado com os espaços que você tem permitido que fiquem vazios dentro de você. Você não precisa de coisas que te preencham, você precisa de algo sobrenatural que te transborde, para que você não tenha dúvidas de que não falta nada, ainda que falte tudo na vida, você se sente completo, tendo a tranquilidade e a certeza de que você não vai rebaixar os seus padrões e desrespeitar a si mesmo, a sua vida, a sua alma, o seu corpo, para ser falsamente preenchido. Te agradeço muito por ter assistido esse vídeo até o fim, ficou um vídeo longo, né, gente? Mas eu fico feliz que vocês estão aqui pra gente bater papo e pra gente queimar o cérebro pensando e aprendendo sobre a vida. Um beijo na testa, até mais!